É, Bom dia, então, a todos. Eu sou o Luiz, eu faço biomedicina, biologia e eu trabalho com enfermagem atualmente. E hoje eu vou trazer para vocês um pouco sobre pesquisa básica e como forma de incentivo mesmo para... Eu sei que tem gente que não conhece muito a respeito, ou que às vezes tem curiosidade, ou que está iniciando a faculdade agora. Então, eu acho super importante, o máximo que a gente puder, relembrar sobre pesquisa ou investir um pouco de tempo nisso, porque é um dos pilares que carrega uma liga acadêmica. A pesquisa ela tem uma relevância e uma importância muito grande dentro das ligas acadêmicas e a gente tem que todo semestre reforçar cada vez mais a importância de pesquisa e a importância de tudo e os formatos de pesquisa também. É, então vamos começar. O que é pesquisa? Pesquisa é basicamente buscar uma resposta, um resultado. Você tem uma dúvida, você vai solucionar esse seu problema. Então, é basicamente isso. Você cria uma problemática, um tema inicial, e baseado nesse tema você tem que dar a sua resposta. E não é uma resposta baseada em achismo. Você tem que ter um fundamento científico na base de artigo, na base de sites governamentais ou qualquer coisa que tenha, que seja fidedigno. Não pode ser sites de terceiros, Brasil Escola, Wikipedia. Não, uma pesquisa ela tem que ser fundamentada em sites de grande relevância ou de embasamento científico. O que eu observo é que muitas pessoas, quando começam a faculdade, no primeiro trabalho que vai fazer ou entregar, ainda tem muito aquele conceito de ensino médio, então traz qualquer tipo de site para o trabalho. E isso cria uma imagem ruim do estudante, uma imagem ruim individualmente, porque a partir do momento que você se matricula numa faculdade, você tem que se desligar do ensino médio. Então, não pode ter o pensamento de que você vai fazer da forma mais fácil. Eu já observei muito. Quem é da Unip sabe que a gente tem um trabalho que chama APS. E esse trabalho é gigantesco, dá tipo umas 15, 20 páginas, parece um artigo. E eu já vi gente fazendo esse tipo de trabalho com sites de ensino médio, sites ruins ou que a informação é falsa. É, então isso não, isso cria uma imagem ruim em cima do estudante. Então tem que ter em mente esse conceito de pesquisa, que você precisa responder o seu problema baseado em alguma fundamentação científica, alguma coisa que seja relevante para a sociedade. Não é só jogar no Google e pegar o primeiro resultado que você encontra. Você tem que ter um fundamento científico em qualquer problemática da sua vida. E quando você leva isso para a sua vida, é muito, muito bom, porque você consegue desenvolver várias áreas do conhecimento. Quando você sabe o que é pesquisa, quando você aprende a fazer uma pesquisa, você consegue aplicar isso em qualquer área da sua vida. E aqui eu trouxe dois autores de 2017, que eles trazem um conceito de pesquisa que é um procedimento reflexivo e metódico, controlado e crítico, que permite descobrir novos acontecimentos ou dados, relações ou leis em qualquer campo do conhecimento. Então é o que eu estava comentando agora há pouco. Depois que você aprende, você consegue aplicar isso em qualquer área. Eu aprendi pesquisa na biomedicina e eu aplico pesquisa na biologia, na enfermagem, na saúde como geral, na área de biológicas, eh, até mesmo como gestor da liga, eu aplico pesquisa em várias outras áreas também. Então, depois, é que nem eu falei, você aprendeu uma vez, você sofre uma vez só.
Juro que quando você tem pesquisa em mente, você consegue aplicar em qualquer ramo da sua vida, seja numa faculdade, num curso, no trabalho ou qualquer outra área. Então, aqui, os tipos e formatos, e também as participações. A gente tem acesso a pesquisas teóricas, que são as bibliográficas, baseadas em artigos que já existem. A gente tem um tipo de pesquisa prática, que são experimentais. A gente faz experimento de bancada, a gente faz experimento clínico, in vitro, vários tipos de experimentos que você põe a mão na massa e você tem que desenvolver o seu próprio resultado. A pesquisa teórica, você encontra o resultado nas pesquisas que já existem. E na prática, você que constrói o seu próprio resultado. E também a gente tem o formato estudo de caso, onde a gente pega casos reais de pacientes reais e transforma isso em um trabalho, em um artigo, para apresentar isso para a sociedade. Então, por exemplo, quando a gente fala de sangue raro, é um estudo de caso, porque pouquíssimas famílias no mundo têm o tipo sanguíneo raro. Então, a gente tem que basear nossos estudos nessas famílias. Então, é um estudo de caso. E também a gente tem os dados estatísticos, que pouquíssima gente gosta, mas que também é muito importante. São basicamente os dados epidemiológicos, vigilância sanitária, saúde pública, ou qualquer outro tipo de dado também. Quando você pesquisa uma doença, a incidência dela em um município ou em um estado, são pesquisas estatísticas que também são muito relevantes e importantes. Quando você constrói sua tabela, o seu gráfico de comparação, comparando vários anos, vários autores diferentes, isso é muito importante também. Então, e dentro das pesquisas existem o autor e o coautor. O autor, ele é aquele pesquisador principal, a pessoa que geralmente teve a ideia principal e incluiu alguém para ajudar ela. Então, o pesquisador secundário, que seria o coautor, não é que ele seja menos importante, é que ele está agregando valor num trabalho de outra pessoa. Ele tem uma participação nesse trabalho, mas o trabalho, de certa forma, não é dele. Depende muito do que foi acordado entre o autor e o coautor. Numa iniciação científica, por exemplo, geralmente é uma dupla. Existe o pesquisador principal e o secundário. Quando a iniciação tem bolsa, geralmente só o autor principal ganha a bolsa. Então, é tudo um acordo entre as pessoas. E dentro disso ainda existe o orientador e o co-orientador. A influência do orientador ela é muito maior. É ele quem vai ser responsável por te mostrar os caminhos e por te direcionar no desenvolvimento do seu trabalho. E o co-orientador, ele vai geralmente dar uma segunda opinião, ele vai ler o seu trabalho, ver o que está precisando melhorar. Eles vão sempre trabalhar em conjunto, nunca um oposto ao outro. Por exemplo, o orientador manda você pintar de azul e o co-orientador manda você pintar de vermelho. Não existe isso, eles têm que trabalhar em conjunto, em harmonia, para que o trabalho seja desenvolvido e que não confunda o aluno também. Porque quando você é orientado por mais de uma pessoa, às vezes a pessoa é de área diferente ou tem uma experiência diferente com pesquisa. Então, cada um tem o seu formato de desenvolver pesquisa. E depois que você aprende, você desenvolve o seu próprio formato. Primeiro você aprende o formato do outro, e daí você adapta de acordo com as suas habilidades, o que você domina mais. E quando muita gente envolvida numa única pesquisa, isso pode confundir o autor principal, ele perde o foco da pesquisa. E ainda existe as agências de apoio à pesquisa, que tem, por exemplo, as grandes agências que são o CAPES e o CNPq. O CNPq, inclusive, ele é responsável pela plataforma Lattes, onde a gente deposita o nosso currículo. Então, são empresas que investem pesado em pesquisa nacional e internacional. Então, existem as bolsas de iniciação, existe bolsa de mestrado, doutorado. É uma forma de incentivar o pesquisador a encarar a pesquisa como um trabalho,
Muita gente acha que ser pesquisador não é trabalho, mas é muito mais puxado. Você cansa psicologicamente, você cansa, o pensamento de você ter que construir um trabalho, de você ter que escrever. Às vezes você vira uma noite escrevendo um artigo, ou quando você é um orientador, você tem que corrigir esse artigo dentro de um prazo. E muitos professores têm vários orientandos e isso é muito trabalhoso também. E tem gente que não enxerga isso como trabalho, o que é muito triste. É uma mente muito fechada. Então, existem essas empresas para apoiar esse tipo de trabalho e desenvolvimento. Se a gente não tivesse pesquisa, não teria vacina, não teria tratamento, não teria, muitas coisas que a gente tem na atualidade. E ainda existem, agências menores, por exemplo, as próprias universidades, elas têm bolsas internas, ou elas dão desconto na mensalidade, ou elas investem, por exemplo, uma bolsa mesmo de, sei lá, 200, R$ 300. Cada universidade tem o seu porte e o que cabe dentro da organização deles. Existem centros de pesquisa individuais, que fazem pesquisa por conta própria. Existem universidades do exterior que recrutam pesquisadores brasileiros ou até mesmo estudantes para concluir essa pesquisa lá. Então, existe mestrado sanduíche, graduação sanduíche, doutorado sanduíche, que é quando você passa um período do seu estudo fora do Brasil e depois você retorna. E isso é muito enriquecedor, porque você consegue conhecer novas perspectivas do mesmo trabalho. Você consegue conhecer formatos diferentes. Então, você tem uma análise, um olhar de culturas diferentes, o que pode agregar muito no seu trabalho. Então, lá, eles têm acesso a tecnologias e recursos que a gente não tem. Então, isso vai enriquecer muito o seu trabalho. E ainda um outro que eu quis trazer em particular é o Santander, que é onde eu tenho a minha bolsa de iniciação científica. O Santander é um banco e ele investe em pesquisa, com estudantes de graduação, o que é muito importante também, porque ele faz essa busca ativa de quem tem interesse em pesquisa e ele investe no seu projeto, em parceria com a sua universidade. Então, existem diversos formatos, diversas plataformas e empresas que fazem esse investimento em pesquisa, o que é muito interessante. Muita gente não conhece ou não tem acesso a isso. Não que seja fácil, não é fácil, mas existem. Então, é possível você acessar algum deles. E um pouco da diferença da graduação e depois que você já se forma. Dentro da graduação, você tem algumas opções diferentes. Por exemplo, quando você é estudante, você pode fazer iniciação científica. Você tem o seu TCC, ou você pode fazer pesquisas avulsas, como resumos, artigos, ou o seu pré-projeto de mestrado. Você pode escrever enquanto você está estudando. É muito comum um estudante de graduação meio que começar o mestrado um pouco antes de se formar, seja por um network, uma rede de contato, ou porque o projeto está muito bem desenvolvido e a universidade se interessou por ele. Então, existem diversos formatos. E depois que você se forma, Luiz, oi. eu queria, você falou sobre isso, e eu queria até trazer uma experiência própria. Por exemplo, a minha IC. A programação da minha IC é que ela se torne um mestrado. Então, pelo menos 6 meses antes de terminar a faculdade, já vai começar a escrever o mestrado. Foi a mesma coisa com o meu orientador. Ele começou no último ano da faculdade. Quando ele terminou a faculdade, ele já estava com tudo pronto e já submeteu para a CNPq. Então, isso do mestrado começar antes é muito, muito, muito comum. Sim, e eu conheço diversas pessoas também, que é esse mesmo tipo. Inclusive uma amiga pessoal também, ela teve a mesma experiência. O estágio obrigatório dela foi numa universidade com pesquisa, daí ela emendou o estágio obrigatório dela no mestrado. Então, existem várias possibilidades muito legais também. Sim, aí um adendo que eu dei agora
para a turma de inglês que vai entrar com os papers, é que até falando aí para quem não está no inglês e tem dúvida, gente, é cobrado isso para mestrado, mesmo que você entre sem fazer a prova, que vai ser o meu caso, eu não vou precisar fazer uma prova para iniciar o mestrado ou o doutorado direto, enfim, é cobrado isso para você conseguir entrar dentro do mestrado, do doutorado, mesmo que você faça sem a prova, que você vá direto por indicação, o laboratório te pegou, para você conseguir submeter para a faculdade vai cobrar uma prova de proficiência de línguas. Sim, sim, com certeza. E ainda dentro, desses formatos, existem os mestrados, doutorados e os pós-doc, que são, na verdade, pós-graduação. A pessoa não sabe, mas mestrado e doutorado são pós-graduações, só que de um formato muito mais amplo, muito mais voltado à pesquisa. Geralmente existe, sim, o mestrado profissional, doutorado profissional, mas normalmente quando a pessoa faz esse tipo de pós-graduação é porque quer entrar na pesquisa ou na docência. E ainda, depois que você se forma, você também tem acesso aos os trabalhos avulsos, que são resumos e artigos. E ou você pode trabalhar com pesquisa, você pode ser contratado para fazer pesquisa em uma empresa específica, uma empresa de cosmético, uma empresa de alimento ou qualquer outro gênero. Você pode ter acesso a isso. É uma possibilidade. Por mais que seja um pouco inacessível, existem essas possibilidades, por mais limitada que ela seja. E aqui, especificando um pouco mais de cada um, iniciação basicamente é aquele primeiro empurrão que o aluno tem na pesquisa. Ele pode ser primeiro ano de faculdade, segundo ano, último ano, independente. É o primeiro empurro formal e profissional que, que você tem acesso a isso. Então, basicamente a primeira oportunidade, a primeira porta científica que vai ser aberta para você dentro da graduação. Então, ela é um estímulo para o estudante para ele conhecer isso. Então, o que abre o olhar do estudante para o mestrado é sempre a iniciação científica. Por mais que você não tenha, pode ser que você se forme e não tenha feito iniciação e tenha entrado no mestrado, mas o que acontece geralmente é que a pessoa faz iniciação, se encontra dentro da pesquisa e vai para o mestrado. Ou se envolve, a sua iniciação vira um TCC, o seu TCC vira um mestrado, uma coisa puxa a outra que vai se desenvolvendo, como é o meu caso. A minha iniciação vai ser o meu TCC, só que a minha iniciação encerra agora em junho. Então, o meu TCC vai ser uma continuação. Ele vai trazer esses dados de junho até dezembro. Então, um continua o outro, é como se fosse um braço da mesma pesquisa. São projetos guarda-chuvas, um grande tema que gera diversos outros projetos. E o TCC é um trabalho que vai te avaliar, que vai definir se você vai se formar ou não, mas que também pode ser uma porta que se abre para pesquisa. O TCC ele pode ser prático, ele pode ser levantamento estatístico, então você também tem esse olhar de pesquisa, o que é muito interessante. E os mestrados, basicamente, te, te dar um foco, te especificar numa coisa, e é como se fosse um funil, ele vai te direcionar para um nicho, para um tema, para uma área, e daí você vai ser expert naquilo que você está fazendo. Então, é muito interessante, tipo, esses formatos. Dentro da faculdade, você pode trabalhar com coisas amplas, diversas coisas ao mesmo tempo. E o mestrado, ele vai te dar um foco. Por exemplo, o mestrado em hematologia. Você vai trabalhar em hematologia. Você pode ver outras áreas dentro disso, mas o seu foco principal sempre vai ser voltado para essa área.
E o doutorado nada mais é do que geralmente uma continuação do mestrado, ou quando você fez o mestrado, não se adaptou ao seu tema e você quer trocar de área. Existe essa possibilidade também. E as formas de avaliação geralmente são, como o Iori citou, tem a prova de proficiência, tem uma prova específica de conhecimentos gerais ou específicos, currículo, tem entrevista, apresentação do projeto. Então são vários formatos de avaliação. Mesmo que você seja convidado, você vai passar por algum tipo de avaliação. E o doutorado também é a mesma coisa. E ainda dentro disso, existem benefícios do mestrado e doutorado. Você ganha uma capacitação, você vira é, literalmente mestre e doutor. Você é um expert no que você está fazendo. Você tem que dominar o seu trabalho. Então, quando alguém pensa em uma área, tem que lembrar de você. Então, por exemplo, quando eu falo de hematologia, eu lembro de fulano. Quando eu falo de microbiologia, eu lembro de tal professor. São pessoas que vão ter a sua imagem voltada a essa área. E existem as bolsas de incentivo, que são basicamente salário para você desenvolver o seu trabalho. E sem contar a contribuição com o desenvolvimento de novas tecnologias e soluções. E daí os formatos avulsos, né, que são resumos e artigos. O resumo, ele tem uma página, ele é de baixa complexidade, ele é fácil, ele é barato. Geralmente são até 3 pessoas. Qualquer pessoa pode fazer, seja formado, seja estudante, qualquer tipo de pessoa. Enquanto os artigos, eles têm mais ou menos 20 páginas, eles são mais extensos, mais aprofundados, eles têm um formato mais rígido, e ele é de média a alta complexidade, dependendo do seu tema e da sua habilidade com pesquisa. E ele é de difícil acesso, porque é muito difícil publicar um artigo. Muito. Existem revistas que são super fáceis, mas que também pode sujar o seu nome. Não é interessante publicar um artigo muito bom em qualquer plataforma. Tem que ser muito pensado, tem que ter uma estratégia de submissão. E muitas vezes é caro. Eu já vi revistas que cobram, sei lá, R$ 200, R$ 1.000, R$ 40. Existem diversas plataformas. E é pelo menos 3 pessoas. É muito mal visto um artigo com menos de 3 pessoas. Tipo, eu fiz um artigo sozinho. Beleza, é mérito seu, é o seu potencial. Mas para quem está lendo, pode ver, pode pesquisar qualquer tipo de artigo. Sempre são 5, 10 pessoas. É muita gente trabalhando em um trabalho para que esse trabalho seja muito bem desenvolvido. E como eu citei, depende muito da plataforma. A plataforma que vai definir quantas pessoas é permitido, existe um edital para você seguir, existe tudo isso. E ainda existem as outras contribuições, que, por exemplo, quando você quer trabalhar com divulgação, você faz estatística, você faz um folder, é, você divulga isso em unidades básicas, em hospitais, você posta em rede social, você faz uma parceria com o seu município. Existem várias formas de divulgação. E essas divulgações são nada mais do que comprovações e afirmações de um trabalho. Eu tenho a minha segunda iniciação, ela é basicamente uma divulgação. Eu estou pesquisando o COVID e a incidência de óbitos e hospitalizações relacionadas com a cobertura vacinal e o período da liberação de máscara. Então, eu quero comprovar o aumento dos casos e a queda dos casos. Quando começou a vacinação, teve a queda, quando liberou a máscara, teve o aumento, quando é época festiva, tipo carnaval ou final de ano, também tem um aumento. Então, o meu trabalho é basicamente uma divulgação para deixar isso claro para a população, para que ela tenha acesso a isso. Porque os dados, quando você vai mensurar os dados, tem tudo lá na prefeitura municipal, no site, mas ninguém entende nada. Então, a minha função é pegar esses dados de difícil entendimento e transformar eles de fácil acesso, para que seja divulgado para a população como forma de conscientização também, para que as pessoas tenham noção de como elas influenciam o curso de uma pandemia. E ainda dentro disso existem produções como remédios, vacinas, tecnologias e produtos. A minha primeira iniciação era basicamente um produto. Eu ia desenvolver um gel anti-inflamatório, antibacteriano e cicatrizante.
para feridas crônicas, por exemplo, um pé diabético, uma úlcera, uma é, queimadura. Só que como a minha primeira iniciação eu não tive bolsa, eu não tive como desenvolver essa parte prática. Então, a minha pesquisa virou uma revisão bibliográfica que não tem a mesma relevância do que um artigo prático. Então, isso é muito interessante também, porque você aprende a adaptar o seu trabalho de acordo com os recursos que você tem. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que trabalha com gel, remédio, tecnologias de saúde, bioimpressão, biocurativo, tudo à base de célula, que é feito em laboratório, o que vai revolucionar as novas gerações. Então, a pesquisa ela é muito ampla. Por mais que você não goste de pesquisa, eu duvido que você não goste. Às vezes você só não conheceu ainda a área que você quer. Mas existem várias formas de fazer pesquisa. Então, você falar que não gosta de pesquisa é muito precipitado, porque você não conhece a pesquisa inteira. Ninguém conhece. Até mesmo uma pessoa que fez pós-doutorado ainda tem muito a aprender sobre pesquisa. Então, não dá para tirar conclusões precipitadas. E ainda existem tratamentos, como terapias alternativas para doenças complexas. Existe, por exemplo, a autohemoterapia, que aumenta as suas células de imunidade durante um período. Então, isso é muito complexo também, porque você pode revolucionar, por exemplo, o tratamento de câncer. Eu vi que agora vai ter vacina contra a dengue, e, e são várias coisas sendo desenvolvidas para evitar problemáticas futuras. Gente, tem 1 minuto. Acho que a gente vai ter que fechar e abrir de novo. Beleza, então a gente entra no link que você mandar. Tá bom, mas é rapidinho, só falta um pedacinho. Tá bom. Ô Luiz, Oi, olha o que eu te mandei. tá bom. Tchau, tchau, gente.